Nova Manhã. Vida e saúde com o Dr. Renato Kifuri. Doutor Renato Kifuri, que não dorme no ponto. Tudo bem, doutor Renato? Bom dia. Bom dia, Nonato. Bom dia, Rafael. Bom dia a todos os amigos da Nova Manhã. Que coisa, hein? Cuidado. Meu Deus do céu. Vocês também. Essas coisas assustam. O doutor Renato é pediatra, infectologista e presidente do Departamento de Imunização da Sociedade Brasileira de Pediatria. O doutor Renato, mais cedo nós falamos aqui de novo dos repelentes, né, que é sempre bom reforçar para o nosso ouvinte a utilização nesse período de dengue. Agora, a vacinação ainda é baixa, doutor Renato, nesse momento? Estamos ainda enfrentando dificuldades para vacinar os nossos adolescentes de 10 a 14 anos. Nonato, a gente tem pouca dose de vacina, né? Muitos que estão nos ouvindo aqui gostariam muito de ser vacinado, mas o Ministério só pôde comprar 6 milhões de doses esse ano, que limitou aí a vacinação a 500 municípios somente, os municípios onde a gente tem uma maior incidência da doença, e numa faixa etária de 10 a 14 anos, onde acontece a segunda maior taxa de incidência de hospitalização por dengue. Só perde os adolescentes, só perde para os idosos acima de 60, 70 anos, onde realmente se hospitaliza muito mais. E por que, né, será que os adolescentes não estão indo se vacinar? Vacinar adolescente, Donato e ouvintes, nunca foi tarefa fácil, né? Não é que como uma criança pequena, que os pais ali passam a mão nos filhos e levam na unidade de saúde e vacinam. O adolescente precisa ser convencido, ele precisa entender a necessidade da vacinação. E, obviamente, as agendas ali precisam coincidir, né, da família, do pai, do adolescente, que estuda, que tem compromissos. Então, nem sempre é fácil convencer o adolescente e achar um espaço na agenda. E este ano em especial, ou com esta campanha em especial, que nós não temos uma campanha nacional, são só 500 municípios, dos mais de 6 mil municípios do país, que estão recebendo vacina. Então, não se pode fazer uma campanha na televisão, toda a rádio estimulando a vacinação, porque é para uma população muito reservada, né, muito estrita. Uhum. Ainda numa faixa etária pequena e ainda não só nos municípios, mas chegando doses aos poucos, de maneira fracionada, muito difícil essa comunicação. Ou seja, Nonato, resumindo, vacinar adolescente já não é fácil. Em poucos municípios, com uma faixa etária muito estreita, torna mais difícil ainda. Então, isso tem trazido uma dificuldade, mais ou menos 20% só dos nossos adolescentes já tomaram a primeira dose, o que é pouco ainda. Nós precisamos continuar com essas campanhas, municípios, melhorar as estratégias. E uma delas, Nonato, sabe o que mais faz o adolescente se vacinar? Qual é? É levar a vacina onde o adolescente está, é vacinar na escola. Não é ficar esperando o adolescente na unidade de saúde, que ele dificilmente vai aparecer. Ela vai acordar um dia com vontade de tomar vacina e vai aparecer lá na sala de vacina. Enquanto a gente esperar 100 adolescentes serem vacinados na sala de vacina, numa ida à escola a gente vacina 200, 300, numa única manhã, numa única tarde. Então nós precisamos incentivar e fortalecer essas ações de vacinação de base escolar. Os países que obtiveram sucesso com vacinação de adolescente em seus diferentes programas utilizaram essa estratégia. Doutor Kifuri, eu tenho uma pergunta para te fazer, né? Como a vacina da dengue ainda não chegou para todo mundo, eu imagino que esse momento dessa crise que a gente está vivendo nesse instante na sociedade, ela vai ser resolvida muito mais com a conscientização, com as pessoas passando ali o repelente, do que propriamente com o imunizante, né? Não tenha dúvida, Rafael. Vacinar 3 milhões de brasileiros esse ano e mais 4 milhões no ano que vem, eu diria que não vai trazer impacto nenhum nos números da dengue. Vai proteger, claro, quem tomar a vacina, mas dizer que nós vamos controlar a doença, diminuir esta curva de elevação, sem dúvida não será desta maneira. Nós precisamos controlar a população de mosquitos. Nem com repelente também, Rafael, porque uma parcela pequena da população, infelizmente, tem acesso a repelente para usar continuamente. São produtos caros para a maior parte da nossa população. Então não será, claro que temos que usar, temos que recomendar, quem pode usar deve usar sim, se proteger, tomar vacina, mas a proteção não será no termos de controle de doença, nem através de barreiras como repelentes e nem através de vacinas no curto prazo. Isso nós vamos precisar imediatamente, diminuir a população de mosquitos. Isso
se consegue controlando os criadouros, né? É a tal da estratégia de 10 minutos por semana contra a dengue. Todo mundo aqui que está nos ouvindo precisa gastar 10 minutos na semana procurando ali criadouros do mosquito na sua casa, no seu clube, no seu condomínio, no seu prédio. E semana que vem faz de novo, porque uma semana é o tempo suficiente, às vezes, para o mosquito encontrar, ou a mosquita encontrar local para colocar seus ovos. 10 minutos, faz um rodízio na família, ou faz um mutirão da família. A gente vai, grande parte dos casos são transmitidos ali por mosquitos que estão voando bem perto da nossa casa. Então, se cada um fizer a sua lição de casa, e o governo, claro, também cuidar dos prédios públicos, dos lixões, de todas as praças onde se acumula água também, a gente vai conseguir, talvez no curto prazo, diminuir um pouco o tamanho do problema que a gente está vivenciando. E claro, né, prestar uma assistência qualificada a quem está ficando doente, evitar que esse aumento desproporcional de casos se traduza num aumento também muito grande de casos fatais da doença, que é isso que nós precisamos evitar no curto prazo. O doutor Renato, rapidamente, a gente tem memória curta, né? A minha é mais curta ainda. E a gente teve o período da Covid em que nos concentramos muito em falarmos de Covid, nós conversamos várias vezes, inclusive, também sobre esse cenário. Mas a gente já teve um momento tão agudo da dengue anteriormente, ou esse ano está fora da curva mesmo? Fora da curva, Renato. Nunca tivemos mais de 1.700.000 casos, é o nosso recorde esse ano, e geralmente a gente tem o pico de circulação entre março e abril. Então nós vamos tendendo aí a dobrar o número de casos do maior ano que nós já tivemos dengue. A dengue tem essa característica, quanto mais pessoas doentes e mais proliferação, índice de infestação de mosquito, Renato, a gente tem um aumento exponencial, né? Muito mosquito encontrando com muita facilidade gente doente, consequentemente picando e transmitindo, e isso progressivamente aumentando. E o caminho inverso também é verdadeiro. Quanto menor a população de mosquito, quanto mais a gente conseguir controlar essa disseminação e imunizar com o passar do tempo as pessoas, vamos ter menos mosquito, encontrando menos pessoas com dengue, e a tendência é justamente o contrário, a gente tem um exponencial inverso, reduzindo cada vez dengue. Então essa é a nossa missão, e a gente precisa cuidar para que a gente não tenha aí uma doença em expansão, que não é só aqui no Brasil, infelizmente, é em todo o mundo. Doutor Renato Kfouri, muito obrigado, viu, pela participação hoje aqui conosco no Nova Manhã. Uma ótima semana aí para o senhor. Eu que agradeço, Donato, Rafael, um abraço a todos aí, boa semana a todos. Obrigado. Renato Kfouri, que é pediatra e infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, fazendo Vida e Saúde aqui na Nova Brasil.